Paz do Senhor para os irmãos, graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que nos concede mais essa oportunidade de estarmos, entrando em mais um assunto do nosso trimestre, Estaremos estudando a lição 7, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. O texto áureo diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Está baseado em Efésios, capítulo 2, versículo 14. A nossa verdade prática diz assim: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Glórias a Deus por isso, Para introduzir a nossa lição, nós queremos dizer o seguinte: se na lição anterior, analisamos o antigo quadro dos gentios, ou seja, a nossa condição antes de Cristo, nesta veremos que houve significativa mudança na sequência do capítulo 2, A gente verifica que lá no capítulo 2 o assunto muda um pouquinho, Ele fica um pouquinho mais conflitante. A expressão mais agora indica que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios, Essa mudança repousa na obra de Cristo, que Cristo realizou. Vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Estudaremos os desdobramentos dessa mudança. O primeiro tópico diz assim: Cristo desfez a inimizade entre os homens. A exclusividade religiosa criou entre judeus e gentios, Veremos o que Cristo fez para acabar com esse litígio entre os homens. Ou seja, como Israel era o povo escolhido de Deus, os judeus não se misturavam com ninguém, Era judeu com judeu. Ou seja, estavam todos debaixo da lei de Deus, Debaixo dos 10 mandamentos, ou da lei mosaica, como também é conhecido. E isso causava muitas brigas, inclusive entre os irmãos judeus convertidos e os irmãos gentios agora convertidos a Cristo, Como estudamos na lição anterior, os judeus queriam que os gentios se circuncidassem para que eles fossem salvos, quando na verdade eles já estavam não debaixo da lei, mas debaixo da graça de Cristo, que venceu a lei, no sentido cerimonialista. Ele venceu e passou essa fase. Ele cumpre a lei de Deus, mas a parte cerimonial já não é mais necessária, porque Jesus, ele é sobre tudo, Ele é sobre essa lei cerimonial. Ele veio e determinou, um sacrifício único. Ou seja, nele todos são benditos diante do Pai. E indo aqui para o primeiro subtópico, do primeiro tópico, a parede de separação entre os homens. É uma analogia, com as muralhas do Templo de Jerusalém, estrutura que revela o exclusivismo religioso do judaísmo, Entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra com proibição de acesso. Isso levou Paulo a ser preso, acusado de permitir um grego ultrapassar esse muro, conforme está escrito lá em Atos, capítulo 21, versículos 28 a 30, Ou seja, chegava um certo ponto
aonde os gentios não poderiam passar, somente judeus, né? Ou seja, o templo tinha divisória, havia ali uma acepção de pessoas, né? Uma distinção. Quem era judeu, debaixo da lei mosaica, passava aquele muro. Quem era gentil não podia, tinha que ficar atrás daquele muro. Era dali para trás, né? Então havia essa diferença, havia essa separação, né? Cristo veio acabar com isso. O segundo subtópico fala a derrubada da parede da separação. Em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio. Barreira essa tanto literal quanto espiritual. Mas por mérito da cruz de Cristo, essa divisão foi rompida, né? Não somos mais forasteiros. Somos famílias de Deus, temos acesso à presença do Pai pelo sangue de Cristo. Temos livre entrada no santuário de Deus, conforme está escrito em Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Ou seja, a barreira não era só o muro, tinha a barreira espiritual, porque o povo escolhido era os israelitas, os judeus, né? Então, mesmo você aceitando, ainda tinha alguma coisinha que não fazia você ter o elo com Deus, um elo completo, né? Pensemos assim: quão difícil é a existência de um muro? Por exemplo, a questão humanitária da Coreia do Sul e da Coreia do Norte, né? Mais recentemente, anos atrás, nos anos 90, o muro na Alemanha, Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental, né? Onde parentes não podiam conversar por causa do muro, e tudo isso trazia sofrimento, dor e angústia às pessoas. A obra do Calvário derrubou o muro que separava Deus dos homens e dividia judeus e gentios. Em Cristo, nós fomos feitos herdeiros das mesmas bênçãos espirituais destinadas aos judeus da promessa a Abraão. Cristo derrubou o muro que separava os povos. Ou seja, da mesma forma que na Alemanha chegou um momento que o muro foi derrubado e as pessoas conseguiram se comunicar uma com as outras, né? Pode ser, né? Nós não sabemos, aí depende ou não da vontade de Deus, né? Que o povo da Coreia também possa vir ter, né, esse privilégio de voltar a ser uma só Coreia. Porém, nós temos um privilégio maior ainda, porque Cristo quebrou essa barreira, Cristo quebrou esse muro e nos deu condição de ter acesso livre ao Pai. Hoje, eu e você somos comparados ao povo de Israel, como povo de Deus. E isso não é para nos gloriarmos, isso não é para nos sentirmos melhor do que ninguém, mas é para glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor e sabermos que a nossa missão é mostrar às pessoas que não conhecem a Cristo que elas também têm o mesmo direito de estar com Cristo, de estar ao lado de Cristo, louvando e engrandecendo o seu nome. O terceiro subtópico fala do conceito da lei dos mandamentos, né? Esse conceito reposa na visão tripartida da lei mosaica, onde tem a moral, a cerimonial e civil, 3 esferas da mesma lei. Civil fala dos israelitas como cidadão. É todo aquele direito que o cidadão tem numa sociedade constituída, né? A parte cerimonial seria o quê? A circuncisão, os sacrifícios, as comidas e bebidas que o Senhor autorizava o povo a comer, os dias de festa, a lua nova e os sábados, né?
Então, essas coisas era a parte cerimonial e é a parte que Jesus veio e aniquilou com seu sacrifício único na cruz do Calvário, o sacrifício vicário eterno, né? Foi essa parte da lei que derrubou. As demais leis ainda vigoram, né? Jesus simplificou-as, mas ele não as modificou. Amém? E a parte moral, que é a que permanece em vigor, como padrão de conduta, mas não é meio de salvação. A parte moral diz o seu padrão de conduta. A gente já estudou sobre isso também em lições passadas. A moral é aquilo que constitui a pessoa. A pessoa, quando ela é moral, ela é uma pessoa correta. A pessoa imoral é aquela pessoa que não está nem aí com nada e age de qualquer jeito, né? Ou seja, isso ajuda a identificar a posição do povo judeu diante de Deus e a hostilidade deles para com os gentios, né? Era através desses 3 pilares que se criava hostilidade. No subtópico 4, a revogação da lei dos mandamentos. Eliminou-se as barreiras que dividiam judeus e gentios, através da revogação da lei dos mandamentos. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse, né? Não vim para revogar a lei, mas cumprir, conforme está escrito em Mateus, capítulo 5, versículo 17. Ao entregar o seu corpo para a crucificação, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de todos os povos. Está baseado em Hebreus, capítulo 7, versículo 27. Ou seja, a revogação aqui apresentada é a lei cerimonial, que separava judeus e gentios. Então, irmãos, entendam, é a parte cerimonial. Foi essa que foi derrubada, que foi revogada por Cristo. Cristo, oferecido como cheiro suave a Deus, aboliu a necessidade desses rituais, desfazendo as inimizades. Ou seja, através de Cristo, houve-se novidade de vida, houve-se mudanças nos parâmetros, não se mudou a lei, apenas se tirou aquilo que era provisório, ou seja, a parte cerimonial era representativa, figurativa, provisória. Então Cristo veio e fez o sacrifício definitivo e revogou a parte cerimonial, né? Ou seja, desfez a inimizade entre os povos. O segundo tópico diz: pela paz Cristo fez um novo homem. A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada, e judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade. De judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade. O primeiro subtópico, o conceito bíblico de paz. Paz é a descrição de boas relações. Conforme em Atos 24, né, capítulo 24, versículo 2 e 3. Né? Lá vai mostrar um exemplo de boas relações. Fim de um conflito, conforme está escrito em Lucas 14, capítulo 14, versículo 32. Estado de tranquilidade, conforme está em 1 Reis, capítulo 4, versículo 24. Uma qualidade espiritual, conforme está escrito em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Paz essa conferida por Cristo, sua morte de cruz desfez nossa inimizade com Deus e os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos, trazendo a paz, conforme está lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 20. O segundo tópico, subtópico, Cristo é o motivo da nossa paz.
Paulo declara que Cristo é a nossa paz, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas nossa paz, o que implica no conceito de comunhão espiritual. Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz, conforme está escrito em João, capítulo 14, versículos 23 a 27. Paz essa que repousa na igreja entre o crente e Deus, entre judeus e gentios, um único povo em Cristo Jesus. Enquanto o resultado da queda foi a destruição da paz e o bem-estar humano, Deus planejou a restauração da paz. Satanás deu início à destruição da paz no mundo. O restabelecimento da paz envolve a destruição de Satanás e seu poder. Jesus veio para destruir as obras do diabo, rompendo as barreiras de conflito, tomando parte da vida, fazendo a paz, conforme está escrito em Efésios, capítulo 2, versículos 12 a 17. Através de sua morte e ressurreição, Jesus desarmou os principados e potestades hostis, possibilitando a paz. Quando Jesus ressuscita, ele pega a chave da morte e a chave do inferno, e todas as coisas ficam subjugadas sobre o seu poder. Amém? Nós louvamos a Deus por isso, porque Ele nos resgatou e trouxe paz às nossas vidas, Que outrora andávamos errantes, desesperados e sem direção. Hoje nós temos uma direção, hoje nós temos paz. E a nossa direção é o alvo, que é Cristo Jesus. O terceiro subtópico diz assim: a nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos que se hostilizavam para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. A unidade que não foi resultado de acordo firmado entre homens, mas realizado em si mesmo, ou seja, em Cristo e por meio de Cristo. Desse ato surge uma nova humanidade, a igreja, onde não há circuncisão ou incircuncisão. Cristo criou esse povo, esse novo povo, fazendo a paz, conforme Colossenses capítulo 3, versículo 11, ou seja, não foi acordo humano que nos trouxe a paz, mas a própria paz nos trouxe a paz, Trouxe a união, tirou a desavença que havia entre judeus e gentios, e todo esse povo, firmado em Cristo, enraizado em Cristo, formaram um só, esse povo, que é hoje chamado e conhecido como Igreja de Deus, A igreja do nosso Senhor Jesus, que está na terra para apregoar o seu nome e levar boas novas de paz a quem queira receber. Nele as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoas desfeita, a etnia e classe social desapareceram. Ou seja, não tem mais isso de classe social, não tem mais isso de etnia. Perante Deus, somos seu povo. Romanos, capítulo 2, versículo 11 e Gálatas 3, capítulo 28, trata disso, O terceiro tópico, pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. O ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens, dádivas possíveis por causa da cruz de Cristo. Ou seja, o preço foi alto, não foi barato, foi morte e morte de cruz. Primeiro subtópico trata disso.
Cristo se fez maldição por nós. Ser condenado à morte de cruz era maldição e humilhação, conforme está escrito lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2, onde o réu era açoitado com um chicote, de várias tiras que tinham chumbo ou ossos na ponta, Isso era para nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, conforme diz em Isaías, Ou seja, Cristo assumiu a culpa dos nossos erros e fez, através da crucificação, o sacrifício eterno, o sacrifício único e eterno pelas nossas vidas, Conforme está escrito lá em Marcos 15, 5, em relação, aos açoites. Era obrigado a carregar publicamente sua cruz até o lugar da crucificação, conforme está escrito em João capítulo 19, versículo 7. Irmão, além de receber a nossa culpa, ser tido como maldito, humilhado, cuspido, escarnecido, açoitado, ele ainda era obrigado a mostrar publicamente essa situação, E ele o fez como cordeiro mudo. Eu acredito que se fosse nós que fosse passar por uma situação dessa, teríamos N de reclamações, Esbravejaríamos, Falaríamos coisas absurdas. Porém ele, como Cordeiro de Deus, se manteve calado pela minha e pela sua transgressão, E através disso nós fomos sarados. Por essas razões, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Porque para os judeus significava que a pessoa era amaldiçoada, a pessoa tinha cometido um crime. Para o gentio, era loucura. Ele não conseguia entender o sacrifício vicário da cruz do Calvário. Não entendia o significado, Conforme 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Cristo suportou a afronta, levou nossa culpa, entregou-se a si mesmo para a crucificação, se fazendo maldito em nosso lugar. Gálatas, capítulo 3, versículo 13, fala disso. O segundo subtópico diz: reconciliados pela cruz de Cristo, o sacrifício vicário de Cristo na cruz e sua vitória sobre a morte possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens, conforme está em Colossenses, capítulo 1, versículo 20. Cristo é a nossa paz, Pela sua carne um novo homem foi criado, fazendo a paz. Também evangelizou a paz a nós, proclamando ao mundo as boas novas da cruz. A mensagem da cruz apregou a paz entre Deus e os homens, o ministério da reconciliação, conforme 2 Coríntios, capítulo 5, versículos do 18 a 20. Ou seja, através de Cristo, através da sua carne, somos nova criatura, somos novas pessoas e fomos evangelizados pelo poder da sua palavra, pelo seu testemunho vivo. O terceiro subtópico diz assim: reconciliados na cruz em um corpo. Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar judeus e gentios com Deus em um só corpo. Recai a inimizade existente na vertical entre o homem e Deus, ou seja, aquela inimizade entre o homem e Deus, cai por terra a partir do momento que Cristo vira o nosso mediador. E também a inimizade horizontal, ou seja, homem
com homem, nação com nação, ou seja, entre judeus e gentios. A reconciliação deve ser duplamente compreendida. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro, conforme está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. A ira de Deus, por causa dos pecados que estava sobre nós, foi dissolvida, ou seja, absolvida na cruz, conforme diz Colossenses, capítulo 2, versículos 13 e 14. A reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, um único corpo, a família de Deus, a Igreja de Cristo. A paz e a unidade entre judeus e gentios exigia que ambos fossem reconciliados pela cruz, com Deus e em um só corpo. Por isso implica que tanto judeus quanto gentios eram pecadores e separados de Deus, necessitando da morte expiatória de Cristo para reconciliá-los com Deus. Essa reconciliação, resultou no corpo de Cristo. É por isso que Jesus compara que ele é a videira e nós somos os ramos, que ele é o cabeça da igreja e nós somos os membros, né? Somos partes do corpo de Cristo. Concluindo, em obediência a Deus, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Seu sacrifício quebrou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que criavam divisão. No madeiro, conquistou a paz, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e reconciliou com Deus, formando um novo povo, a igreja, o corpo de Cristo. Nós somos igreja, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Que continuemos assim, em união, juntos, arraigados em Cristo, a videira verdadeira. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe grandemente. Fiquemos todos na paz do Senhor Jesus.